Oi, Lúcio, só para avisar, estou usando o Docs, pois o meu Android Studio decidiu se desinstalar e eu não consigo usar ele por enquanto. Eu preciso instalar ele de novo, mas o meu disco não está aceitando, então vou ter que instalar ele em outro computador. Por isso, estarei explicando pelo Docs. Começando pelo código de XML, estamos definindo que ele ocupa a largura e a altura da tela, na orientação vertical. A cor é verde. Tem um linear layout, né? A gente está definindo como layout por linhas. Que ele tem um espaçamento interno de 20 dp. Aqui nós temos o título, cálculo IMC. Nós estamos definindo que a largura dele ocupa o tamanho inteiro da tela, com base no tamanho inteiro da tela. E o wrap é com base no tamanho do próprio elemento. Estamos definindo aqui o tamanho, então 40 dp, que ele vai ser negrito, que ele vai estar centralizado, a cor dele, que a gente definiu aqui embaixo as cores, então os valores das cores, né? Não, aqui, desculpa, vi errado. As cores. E que a margem inferior tem 20 dp. Agora, a gente está definindo as mesmas informações do nosso text view. Então, aqui as mesmas coisas, né? As mesmas definições. O que vai estar escrito, então aqui peso, o tamanho, que vai estar alinhado à esquerda, a margem superior e a cor. Agora aqui a nossa linha que fica embaixo, que é onde a pessoa consegue colocar o texto, escrever, então ela vai escrever o peso dela aqui. A gente está primeiro definindo um ID para conseguir trabalhar com esse campo, definindo as mesmas informações e que vai ser o input do tipo decimal. A gente está definindo as mesmas coisas aqui, por isso eu não vou explicar, porque é basicamente a mesma coisa que eu acabei de falar do peso. O que vai mudar agora vai ser no edit text do IMC, que a gente tem... Cadê meu mouse? Meu Deus, cadê meu mouse? Aqui. Definindo como falso aqui, não vai estar habilitado para a pessoa escrever. Só aparece o resultado que a gente vai definir no Java. Por fim, a gente está criando aqui, uma div dentro de uma div para conseguir deixar os botões um do lado do outro e definindo o ID deles. E as outras funções que eu já expliquei, e que eles têm a orientação horizontal e não vertical, né? O nosso layout aqui na horizontal e não na vertical. Para definir que um vai ficar do ladinho do outro. Agora a gente tem a nossa imagem, né? A gente fechou essa div, entre aspas. E aí agora a gente tem a nossa imagem. Então a gente está definindo o ID dela, de onde a gente está tirando ela e que ela está centralizada. Além de coisas como tamanho, e margem. As cores indo para o Java. Aqui nós estamos definindo nosso pacote. Então esse IMC foi o nome da atividade não, do arquivo que a gente criou, do projeto que a gente criou. Aqui nós estamos definindo, né, importando no caso, os nossos elementos XML. Aqui nós estamos definindo as nossas variáveis, então a qual tipo de elemento elas correspondem. Então aqui o text peso, a variável text peso, corresponde ao de text. Aqui nós estamos definindo que o Java, né, quando a tela for criada, vai exibir o layout que a gente criou, né, então o layout do XML que eu falei agora. Aí agora está definindo que a variável do Java está relacionando a variável que a gente criou aqui no Java com os IDs de cada elemento. Então aqui, o text peso que eu criei aqui no Java representa o elemento com o ID text peso. E por aí vai com todos. Agora, eu não sei se eu vou estar explicando do melhor jeito possível, mas foi o jeito que eu consegui entender essa parte do conteúdo. Aqui é como se nós estivéssemos chamando uma função. Então aqui, quando eu clicar no botão, né, na nossa variável botão, calcular, vai exibir esta função aqui, que é uma função que nós estamos criando. No caso, a função calcular IMC, e a mesma coisa para a função limpar campos. Não sei se o nome é função, sei que foi assim que eu entendi. Agora nós estamos definindo o que acontece em cada função. Então, dentro da função calcular IMC, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o nosso valor em uma string. A gente vai pegar esse valor que o usuário digitou no peso e na altura, transformar numa string. Depois nós vamos verificar, então, se a nossa altura ou peso, né, o usuário não tiver digitado nada, vai aparecer aqui preencha os campos, né, e vai aparecer na cor vermelha
texto vai estar na cor vermelha para representar que deu erro. Porque não tem como a gente fazer conta com um valor que não existe. Agora, a gente vai transformar, né, os nossos peso e altura em valores decimais. Depois a gente vai verificar se a altura é igual a zero, porque não existe divisão por zero. Caso seja, o nosso campo text e MC vai aparecer essa imagem não, esse texto, altura inválida, na cor vermelha também. Agora a gente vai estar fazendo a nossa fórmula de IMC. E a gente está definindo que o nosso resultado só vai ter 2 casas decimais, porque por ser com números com vírgula, a gente poderia ter 15, 20 casas decimais depois da vírgula, e isso não é muito interessante, então a gente define 2 casas decimais. E que isso vai representar, né? Isso aqui é o resultado, e o resultado aparece no campo text IMC. Agora nós estamos criando uma condição, né? O if-else, uma escritura de if-else, para representar o que acontece com cada IMC. Então aqui, por exemplo, se o IMC for menor do que 18,5, vai aparecer na cor, né? O texto vai aparecer na cor vermelha. E vai aparecer uma imagem representando magreza. Caso seja maior do que 18,5, mas menor do que o 25, a gente vai ter o texto na cor azul e uma imagem representando o peso ideal. Por aí nós vamos repetir essa mesma escritura, então se for maior do que 25 e menor do que 30, aqui essas coisas aqui, esse RGB é para representar o amarelo, porque o amarelo que estava aparecendo não era um amarelo bonito, então eu peguei esse. E aí aqui, né, a imagem de sobrepeso, e a mesma coisa se repete com obesidade. E caso seja maior do que este de obesidade, vai aparecer... tá na linha de baixo. Aqui vai aparecer o texto na cor vermelha com a imagem obesidade grave. Pensei que eu tinha apagado, desculpa. Agora a gente está definindo a nossa função, eu não sei se esse é o nome, mas é assim que eu entendi, de limpar campo. Então, quando eu clicar no botão, né, BT limpar, ele vai executar a função limpar campo, e aqui eu estou definindo que a função limpar campo vai transformar o text peso, text altura e o text MC em vazios, porque aqui dentro dessas aspas a gente colocaria o texto que a gente quer que apareça. Como não tem nada dentro, significa que não vai aparecer nada. E que a imagem também não vai aparecer nenhuma das imagens que apareceu nos IMCs. Bom, este foi meu trabalho.